Alô, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a essa aula do Lumen Christi, que está sendo gravado porque na última quinta-feira não tivemos eletricidade lá na paróquia da Gávea, e aí não podemos ter aula. Então, estamos aqui atualizando o nosso conteúdo para a gente poder cumprir plenamente o nosso calendário de aula. Nós vamos começar nos colocando na presença de Deus, pedindo a Ele que venha preparar os nossos corações para tudo aquilo que Ele vai nos falar no dia de hoje, sobre esses dois profetas tão especiais, o terceiro Isaías e o profeta Jeremias, preparando o nosso coração para que a gente possa entender as mensagens que esses homens de Deus transmitiram para nos ajudar a conhecer melhor o Senhor e estarmos preparados para a vinda de Jesus. Que o Senhor receba todos os nossos problemas, as nossas preocupações, as pessoas que nós amamos, aquelas por quem a gente se comprometeu a rezar, de uma forma muito especial, o Patrick, a Helena, a Dona Edith e o seu Carlos, a Mariane e o marido, o seu Manuel e a netinha, os pais da Ana, Ana Bartilon, a Ana Luísa, que está fazendo aniversário, ah, e todos aqueles que se recomendaram às nossas orações. Que Deus tenha misericórdia de todos eles. E que nós estejamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, unidos e reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhando então a minha tela, nós estamos no módulo sobre os profetas. Eita, deixa eu voltar. Para lá, e muito bem. Estaremos então hoje falando sobre ah, Isaías, o terceiro Isaías e o profeta Jeremias. Lembrando sempre que nós temos 17 livros proféticos na Bíblia, divididos entre profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Não são maiores porque são mais importantes ou mais famosos, mas pura e simplesmente porque os livros desses profetas são maiores do que o dos profetas menores, que são 12: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós já falamos sobre o profeta Elias e o profeta Eliseu, que não tem livro próprio, né? As profecias deles estão associadas aos livros de Samuel e 1 e 2 Reis, e falamos então do profeta Isaías 1 e 2. E hoje vamos falar, profeta 2 também já falamos, vamos hoje falar sobre o terceiro Isaías. Ok. O terceiro Isaías corresponde aos capítulos 56 a 67. Só lembrando quem está pegando o módulo agora, nós não estamos falando das profecias messiânicas desses profetas, porque o módulo de profetas é exatamente encerrado com as profecias messiânicas, todas elas juntas. Então, Isaías é um dos profetas que mais previu a vinda de Jesus, mas nós não estamos falando agora dessas passagens, simplesmente nos detendo nas outras mensagens que o profeta Isaías proferiu. Ora, em Isaías 58, nós temos uma passagem muito bacana que fala sobre o jejum que agrada a Deus. Nós muitas vezes pensamos que podemos manobrar Deus com algumas coisas, né?
Então eu posso continuar fazendo o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, e eu sei que Deus não aprova tudo, mas depois eu vou lá e rezo um terço, ou eu vou lá e me confesso, ou eu vou e faço jejum às sextas-feiras. E Deus, então, nessa passagem, ele está dizendo que, na verdade, ele percebe as intenções dos nossos atos. E o jejum que importa a Deus não é o jejum de ficar sem comer, é o jejum ah, de ah, fazer o bem para o próximo, de escutar quem precisa desabafar, de dar asilo a quem não tem teto, de dar comida a quem tem fome, né? Muito em linha com o que Jesus vai falar depois em Mateus 25. Então ele diz: hum, passais vosso jejum em disputas e altercações, ferindo com punho pobre. Não é jejuando assim que fareis chegar lá em cima a vossa voz. O jejum que me agrada, porventura, consiste em o homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça um junco, deitar sobre saco e cinza? Podeis chamar isso de jejum, um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livre os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes, sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se do seu semelhante. Então, na verdade, o que Deus está dizendo aqui é: quer mostrar que me ama? Ame o seu próximo. Quer conquistar o meu favor? Faça um favor para o seu próximo, né? Em Isaías 59, Deus vai falar que a mão dele não é incapaz, né? Não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. Porque às vezes a gente reclama, estou rezando tanto pedindo alguma coisa para Deus e ele parece que não me escuta. Ou ele não me atende? Será que ele não pode fazer o que eu preciso? Ou será que ele não está escutando a minha oração? Então ele aqui está respondendo para Isaías: não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido que é demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pela qual a face do Senhor se oculta, para não vos ouvir. Porque vossas mãos estão manchadas de sangue e vossos dedos de crimes. Vossos lábios proferem mentira, vossa língua entretém pérfidas conversas. Eis porque o direito permanece afastado de nós e a justiça não vem a nós. Esperamos a luz e eis as trevas. Aguardamos o dia e andamos na escuridão. Então, se Deus não está atendendo a tua prece, meu irmão, não pergunte o que há de errado com Deus, pergunte o que há de errado com você. Será que você confia o suficiente? Será que você, na verdade, está buscando a graça de Deus? Ou você está buscando o favor de Deus feito de graça? É uma grande diferença. Vossas faltas são inúmeras perante vós, e nossos pecados dão testemunho contra nós. Temos consciência de nossos crimes e conhecemos as nossas iniquidades. É isso que nós precisamos perceber, para então abrir as comportas do céu. Aqui uma passagem que é muito comum entre os profetas, fazer o paralelo entre nós, o povo de Deus, e um jarro nas mãos do oleiro. Nós muitas vezes precisamos que Deus faça exatamente isso. Senhor, me começa de novo. Porque tal como o vaso na mão do oleiro, que um escorregãozinho ele fica distorcido, não vale a pena ficar tentando aparar. Desmancha esse barro, Senhor, e me faz outra vez. Me seduz de novo, Senhor. Me conquista de novo. Me joga no chão para me levantar. Hein? Então, é muito essa passagem de Isaías 64.
quando ele fala algo muito parecido com o que São Paulo vai falar na segunda carta de Coríntios, no capítulo 2, onde ele diz: nenhum ouvido ouviu, olho algum viu, outro Deus salvar assim aqueles que contam com ele. Então você pode contar com Deus. O que ele está disposto a fazer para te conquistar não tem limite. Ele chega a entregar o próprio filho dele por você. Então, nós temos um Deus que é apaixonado por nós. E nós, então, poderíamos ter certamente muito mais do que temos, se confiássemos mais nesse Deus. Senhor, vós sois nosso Pai, e nós somos a argila da qual o oleiro, do qual sois o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Então, muitas vezes, nós precisamos que Deus nos desfaça e nos reconstrua outra vez, para que a gente possa começar sem amarras, sem apegos, sem vícios, sem pecadinhos de estimação. Aqui em Isaías 65, Deus está prometendo um novo céu e uma nova terra. Uma passagem tão importante no período da Páscoa, né? Aquele que desejar ser abençoado na terra, desejará sê-lo pelo Deus fiel. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus fiel. Porque as desgraças de outrora serão esquecidas, já não lhe volverão o espírito. Pois eu vou criar novos céus e uma nova terra. O passado já não será lembrado, já não volverá ao espírito, mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna daquilo que eu vou criar. Pois vou criar uma Jerusalém destinada à alegria e seu povo ao júbilo. Isso é uma passagem muito linda, porque muita gente pensa que Deus é carrancudo, que Deus tem prazer em nos ver moribundos encostados num cantinho, que ser feliz é proibido se você tem fé. E essa passagem mostra que não, que o nosso Deus é um Deus alegre. Ele quer uma Jerusalém que triunfe de alegria e cheia de júbilo. Então, o nosso Deus veio para que a gente seja feliz e feliz em abundância. É isso que ele quer de nós. E nós temos que confiar que aquilo que Deus quer fazer é sempre o que há de ser o melhor para todos nós. Em Isaías 65, eu acho lindo isso, quando ele diz: antes que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão, como um boi, se alimentará de palha. E a serpente comerá a terra. Nenhum mal nem desordem será cometida em todo o meu monte santo, diz o Senhor. Então, quando esse novo céu e nova terra prometido por Deus se instalar, o reino dos céus, já não haverá maldade, já não haverá necessidade, já não haverá condenação, já não haverá inimizade, já não haverá guerra, haverá paz e uma paz profunda. Esse é o terceiro profeta Isaías, que vem com as promessas de restauração da humanidade depois da ação do Messias. E aí nós chegamos a Jeremias. O profeta Jeremias, ele tem um apelido entre os teólogos. Ele era chamado de boca maldita, porque parecia que tudo aquilo que Jeremias falava era anunciar perdição, condenação, a derrota. E o povo não acreditava nas profecias de Jeremias. Vamos entender um pouquinho no contexto. Lembre-se, quando Salomão morreu, o filho de Salomão, Roboão, subiu ao trono. E uma delegação foi pedir para Roboão para aliviar os trabalhos do povo e os impostos que eram muito altos. E Roboão, ao invés de ouvir os anciãos que aconselharam ele de aceitar o que o povo estava pedindo, ele ouviu os amigos que disseram que ele não podia ser boboca e ceder para o povo logo no início do seu reinado. Então, quando Roboão recusou atender o povo, houve uma cisão do reino de Israel. 10 tribos
formaram então o Reino do Norte, com a capital na região que hoje era Samaria, né? E duas tribos ficaram no Reino do Sul, chamado de Reino de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá propriamente dito, com Roboão, filho de Salomão, como rei. Ora, no ano 722 a.C., os assírios invadiram Israel e levaram as tribos do norte, do Reino do Norte, para o exílio. E elas nunca se restauraram completamente depois disso. Então, o Reino do Norte deixou de existir no ano 722. Algumas vilas permaneceram, principalmente a vila de Samaria, e desde então, judeus e samaritanos não se falavam. Bom, o que nós estamos vivendo é a época do profeta Jeremias. A época do profeta Jeremias é dividida em várias fases, de acordo com o livro de Jeremias. O capítulo 1 a 25 e 34 a 35 vai falar sobre os oráculos contra Judá. O que é isso? É Jeremias dizendo para a tribo de Judá que se eles não se convertessem, eles seriam levados escravos para o exílio, tal como a tribo do norte tinha acontecido. Mas ninguém escutava Jeremias, apesar de todos esses oráculos. Porque o que o povo de Israel pensava? Opa, as 10 tribos do norte eram tribos rebeldes, que se separaram de Israel. Mas aqui no reino de Judá está o templo. Deus jamais vai deixar acontecer nada com o reino de Judá, porque o templo está aqui. E Deus então vai proteger o templo. Então, esses capítulos de 1 a 25 e 34 a 35 era Jeremias dizendo: abre o olho, mudai o procedimento de vocês, convertei-vos, porque senão vai acontecer com o reino de Judá a mesma coisa que aconteceu com o reino do norte. Os capítulos 26 a 29 e 34 a 45 são autobiográficos. É Jeremias contando a sua própria história, o que se passou com ele. Capítulos 30 e 33 são extremamente importantes para nós. É Deus prometendo a nova e eterna aliança, que vai depois se consolidar com Jesus Cristo. Dos capítulos 46 a 51, o livro de Jeremias está falando contra os povos estrangeiros que invadiram o reino de Judá. E o capítulo 52 é mais ou menos um apêndice que mostra então o que aconteceu depois que Israel foi invadida por Nabucodonosor, dos babilônios. Então, Jeremias viveu no tempo do rei Josias, já não existia mais o reino de Judá, então ele viveu no tempo do rei Josias, Joacás, Jeoaquim e Joaquim. Foi quando Joaquim era rei, em 586 antes de Cristo, é que os babilônios invadiram Israel. E aí destronaram Joaquim e nomearam o tio dele como novo rei, mudando o nome dele para Sedequias. Isso é a história de Israel. Então, depois que a Babilônia entrou e tomou conta de Israel no ano 586, aí nós temos ainda um breve período onde Jeremias era o profeta, depois nós vemos o profeta Ezequiel e finalmente o profeta Daniel com as profecias sobre a vinda do Messias. Começamos então com a vocação de Jeremias no capítulo 1. É um livro muito, muito bonito, o livro do profeta Jeremias. Se você nunca leu, eu recomendo, tem passagens super importantes, eu pincelei aquelas que, a meu ver, são mais importantes para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor esse profeta fantástico. Aqui é Jeremias contando como foi a própria vocação dele. Deus chega para ele e diz: antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia.
Antes do teu nascimento eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Eu acho muito linda essa passagem, porque nenhum de nós é um acaso. Deus, na verdade, nos sonha no seu coração antes de realizar a nossa criação, no seio das nossas mães. E é exatamente o que ele está dizendo aqui para Jeremias. Antes que você fosse concebido no seio da sua mãe, eu já te conhecia e já tinha te escolhido para ser meu profeta. Quando Deus diz isso para Jeremias, ele diz: Mas, Senhor, eu sou apenas uma criança e eu não sei falar. E Deus responde para ele: Não digas eu sou apenas uma criança. Irás procurar aqueles a quem eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque eu vou estar contigo para te livrar. Então, o que Deus está respondendo para Jeremias aqui é: Você vai estar a meu serviço. O que você fizer é em meu nome que você vai fazer. O que você falar vai ser em meu nome que você irá dizer. Então é claro que eu vou te proteger. Não tenha medo das consequências do meu ministério, porque eu mesmo tomarei conta de você. E Deus então se volta para Jeremias e pergunta: O que vês, Jeremias? E ele responde: Eu vejo um ramo de amendoeira. E Deus responde para ele: Viste bem, porque velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Às vezes a gente não entende muito bem o sentido de Deus. Então, para te explicar, deixa eu te dizer que a moeira é uma árvore que dá frutos muito rapidamente. O que Deus está dizendo para Jeremias aqui é: você está vendo uma amoeira, porque, tal como a amoeira, quando eu prometo alguma coisa, essa promessa não tarda a se cumprir. É exatamente isso que Deus está dizendo para Jeremias. E uma segunda vez, Deus pergunta para ele: O que você vê, Jeremias? E ele diz: Eu vejo uma caldeira fervente cujo vapor toma a direção norte-sul. Disse o Senhor: É do norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra, porque é do norte que virão os babilônios que vão invadir Jerusalém. Aqui Deus vai falar sobre o exílio. Vou convocar todos os povos do reino do norte, oráculo do Senhor. Eles virão e cada um estabelecerá seu sólio diante das portas de Jerusalém, em torno de suas muralhas e de todas as cidades de Judá. Eu os condenarei pelos males que cometeram, por me haverem abandonado, ofertando incenso a outros deuses e adorando a obra de suas mãos. Não temas a presença deles. Desde hoje faço de ti uma fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze, erguido diante de toda a nação, diante dos reis de Judá e seus chefes, diante de seus sacerdotes e de todo o povo e nação. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque estou contigo para te livrar. Então é Deus prometendo para Israel que, se Israel se convertesse, ah, ele livraria Israel. Mas Israel não se converteu. Quando Jeremias começou com essas profecias, eles pegaram Jeremias e jogaram Jeremias dentro de um poço cheio de lama, ah, porque eles não queriam ouvir, a palavra de Deus incomodava. E Israel não queria escutar a palavra do Senhor. Mas Deus insistia e Jeremias dizia: Corrige-te, Jerusalém, para que de ti não te afaste a minha alma, e eu não te transforme em deserto, terra sem habitantes. E a mesma coisa Deus está dizendo para todos nós, meus irmãos. Muitos de nós hoje se vangloria pelo fato de que fomos salvos por Jesus Cristo. E dizemos: Jesus já morreu por mim, já pagou o preço do meu pecado, então eu não preciso me preocupar mais com a minha salvação. Ela está garantida. Era a mesma coisa que o reino de Judá falava. Deus não vai deixar acontecer nada com Judá, com Jerusalém, porque o templo está aqui. Então Deus está dizendo hoje para você, como mandou o profeta Jeremias falar para o reino de Judá:
Escutai a palavra do Senhor, vós todos, povos de Judá, que entrais por essas portas para vos prosternar diante dele. Reformai o vosso procedimento e maneira de agir, e eu vos deixarei morar nesse lugar. Não vos fieis em palavras enganadoras semelhantes a estas. Templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Então, em outras palavras, não diga Jesus me salvou e eu posso fazer o que quiser. Jesus não é feito de bobo. Jesus já realmente te salvou, mas você tem que abraçar a salvação de Jesus, abraçar o evangelho que ele te deixou, viver esse evangelho, para então pegar com ele o bilhete de entrada que te aguarda para o paraíso. Deus é muito claro. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimires o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhares neste lugar o sangue inocente e não corredes para a vossa desgraça atrás de deuses alheios, então permitirei que permaneçais nesse lugar, nesta terra que dei a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras que de nada servirão. Roubais, matais, cometeis adultério, prestais falsos juramentos, e depois vindes se apresentar diante de mim nessa casa, invocando o meu nome e exclamais: estamos salvos, para em seguida recomeçar a cometer todas as abominações. Então Deus está dizendo aqui, através de Jeremias, que ele não é bobo, que ele não pode ser manipulado por algumas palavras doces e eventuais, mas que por trás a gente continua a viver a mesma vida, o mesmo pecado, os mesmos valores de antes. Então, no capítulo 7, ele vai dizer: e agora, porque tendo-vos já continuamente advertido e não me atendestes, vou fazer da casa em que foi invocado o meu nome, na qual depositaste vossa confiança, deste lugar que vos dei, assim como vossos pais, o que fiz com Cilo. E vos repelirei de minha presença, assim como repeli vossos irmãos, a raça inteira de Efraim. Então, não pense que Deus pode ser feito de bobo. Também uma das passagens mais duras de todo o Antigo Testamento está no capítulo 17 do livro de Isaías, de Jeremias, onde ele diz, no versículo 5, maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio e cujo coração vive distante do Senhor. Assemelha-se ao cardo de charneca e nem percebe a chegada do bom tempo, habitando o solo calcinado no deserto, terra salobre em que ninguém resiste. Mas bendito o homem que deposita sua confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o arroio se vier o calor. Ela não temerá, e sua folhagem continuará verdejante. Não é inquieta a seca de um ano, pois ela continua a produzir frutos. Meus irmãos, quantos de nós se afasta de Deus por causa da palavra de pessoas? Nós muitas vezes damos mais poder a um coordenador de grupo, ou a um amigo, ou a um pastor, ou a um padre, mais poder a eles do que a gente dá ao próprio Deus. Essas pessoas podem ser cheias de Deus, mas não são Deus. A palavra delas não pode ter um peso maior do que a palavra de Deus na nossa vida. Essas pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, não são vacinadas contra o pecado. E você pode estar diante delas num dia que elas estão de mau humor, ou que elas tiveram um aborrecimento, ou uma grande decepção e estão reagindo a isso porque são humanas. Mas nós, por causa de uma palavra maldita, ou de uma ferida que se abriu, a gente muitas vezes abandona a igreja inteira por causa da palavra de um outro ser humano.
E é exatamente isso que esse capítulo de Jeremias está dizendo. Maldito aquele que confia num outro nome. E ao invés de colocar sua confiança em Deus, coloca a sua esperança num homem que pode faltar. E no dia que essa pessoa cair, ela arrasta todos aqueles que estavam ah, atribuídos a ela. Jeremias 17 vai dizer: Eu sou o Senhor que sonda os corações e escruta os rins, a fim de recompensar a cada um segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações. Curai-me, Senhor, e ficarei curado. Salvai-me e serei salvo, porque vós sois a minha glória. Que é feito dos oráculos do Senhor, que eles se cumpram. Então, que aprendamos a colocar nossa esperança naquele que efetivamente pode nos curar. Tal como Isaías usa a figura do oleiro, Jeremias também vai usar aqui em Jeremias 18, quando ele vai dizer: Quando o vaso que estava a modelar não lhe caía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Então, que o Senhor possa nos fazer jarros novos, cheios de esperança, que sejam livres da amargura, dos ressentimentos, das revoltas, do espírito de vingança, da sede de guerra, de sangue, de pagar o olho com o olho, dente por dente. Em Jeremias 20, nós temos o seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Nós todos precisamos ter esse tipo de intimidade com Deus. Dizer: Senhor, eu às vezes não entendo os seus caminhos por mim, mas, Senhor, não se deixe levar pela minha teimosia, pela minha rabugice. Me seduz, Senhor. Toda vez que eu estiver muito recalcitrante, tira o meu chão, porque eu sei que no final das vidas, das contas, o que o Senhor quer para mim é sempre muito melhor do que o que eu quero. Em Jeremias 23, ele vai falar sobre os maus pastores. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar o rebanho miúdo de minha pastagem. Dispersaste o meu rebanho e o afugentaste sem dele vos ocupar. Eu, porém, vou ocupar-me à vossa custa da malícia de tal procedimento. Oráculo do Senhor. Aqui o que Deus está falando é algo que todo aquele que tem autoridade de alguma forma na terra devia se preocupar. Nenhum poder vem ah, sem ser da vontade de Deus que ele seja exercido. Então, todos aqueles que de alguma forma recebem autoridade sobre outras pessoas, eles se tornam responsáveis por aqueles que ele está conduzindo. E tem a missão de proteger e tomar conta dessas pessoas, e não explorá-las, não enganá-las, não atrair essas pessoas. Uma das coisas que mais desagrada a Deus são esses falsos pastores. Então Deus diz: Eu reunirei o que restar das minhas ovelhas espalhadas pelos países, em que as exilei, e as trarei para as pastagens em que hão de se multiplicar. Escolherei para elas pastores que as apacentarão, de sorte que não tenham receio nem temores, e já nenhuma delas se extravie. Dias virão, oráculo do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria, e exercerá na terra o direito e a equidade. Nós sabemos que ele está prometendo o próprio Jesus Cristo aqui. E se você ainda não percebeu isso, presta atenção. Sobre seu reinado será salvo Judá, e viverá Israel em segurança. E eis o nome com que será chamado: Javé, nossa justiça. É, Jesus é realmente a justiça de Deus no meio de nós. E ele continua dizendo: Vou lançar-me contra os profetas que imitam minhas revelações falando a outros. Então, o que Deus está dizendo aqui é: muitos usam a autoridade, até mesmo de condutores do rebanho de Deus, para
se darem bem às custas do rebanho. E Deus, então, vai punir com rigor ainda maior aqueles que se aproveitam da inocência e da fé, ah, das pessoas em Deus através delas. Então, aqueles que usam qualquer tipo de posicionamento na igreja para explorar as ovelhas de Deus serão severamente punidos pelo Senhor. E ele diz: Vou pedir conta aos profetas cujas línguas não vacilaram em proclamar oráculo do Senhor. Oráculo do Senhor era como um profeta dizia que aquilo que ele estava dizendo era a palavra do Senhor. Então, em outras palavras, Deus está dizendo: Vou pedir contas ao profeta que diz: Assim diz ao Senhor, mas fala as palavras que não são de Deus, mas as palavras que são dele. Irei contra os profetas de sonhos enganadores, que ao narrá-los ludibriam com mentiras de fatuidade o meu povo. Quando nem missão lhes outorguei, nem mandato algum, e de nenhuma valia são para esse povo. Então, é o oráculo de Jeremias contra os profetas e os sacerdotes daquela época. E quantos nós temos ainda nos dias de hoje, em todas as religiões? Profetas que se aproveitam da fé do povo, para explorar o povo e não para conduzi-los para Deus. E em Jeremias 31, começa a promessa da nova aliança, que é uma das partes mais bonitas do livro de Jeremias. E você vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer, meus irmãos. Olha aqui. Foi concedida graça no deserto ao povo que o gado poupara. Dentro e pouco de Israel gozará de repouso. Amo-te com amor eterno, e por isso eu te estendi o meu valor. Por isso, diz o Senhor, lançai gritos de júbilo por causa de Jacó. Aclamai a primeira das nações e fazei-lhe retumbar todos os louvores, exclamando: O Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. O cego e o coxo estarão entre eles, e também a mulher grávida que deu à luz. Será imensa a multidão que há de voltar. Isso aqui é uma passagem que até o próprio Jesus faz referência. Quando perguntam se ele é o Messias, ele diz: Veja, o coxo anda, o cego vê. O que você acha? Quem você acha que eu sou? Aquele que dispersou Israel o reunirá e o guardará qual pastor ao seu rebanho. Então a jovem executará danças e os jovens e velhos partilharão o júbilo comum. Eu lhes transformarei o luto em regozijo e os consolarei após o sofrimento e os alegrarei. Cada qual morrerá em razão do próprio pecado, e se alguém comer uvas verdes, serão atingidos os próprios dentes. Por que essa passagem está dizendo? Naquela época se dizia que se o pai foi pecador, o filho vai pagar o preço do pecado do pai, ou vice-versa. E o que Deus está dizendo aqui é: cada um paga pelo seu próprio pecado. Pecado não é algo que você passa por DNA, é a opção, é o uso do livre-arbítrio de cada pessoa de praticar o que é mal e de se voltar contra Deus. Então, cada um vai ser punido pelo seu próprio pecado. Mas ele continua: Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei uma nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito, aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhes incutirei minha lei, eu a gravarei no seu coração. Serei o seu Deus, e Israel será o meu povo. Então ninguém terá o encargo de instruir seu próximo ou seu irmão, dizendo: Aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança dos seus pecados. Essa aqui é uma promessa messiânica,
mas como ela é muito discreta, eu deixei ela aqui, em vez de colocar junto com as outras, embora a gente vai repetir ela depois. Ninguém precisará nos dizer quem é o Senhor, porque o próprio Senhor estará no meio de nós dizendo quem Ele é. E Ele vai apagar todos os pecados sem guardar nenhuma lembrança. Jeremias 31, 34. Essa é a promessa que Jesus faz para nós. Quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele efetivamente apaga esses pecados. E a última mensagem de Jeremias talvez seja a mais dura de todas. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, você não é obrigado a servir a Deus. Você não é obrigado a aceitar a missão que Deus te confiar. Você pode dizer não. O que você não pode é dizer sim e não fazer. É dizer sim e fazer de qualquer maneira. É dizer sim e não fazer tudo o que você pode fazer. Se você diz sim para Deus, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se não, Ele vai te cobrir e vai te cobrar aquilo que você não fez. Porque se você tivesse dito não, Ele teria procurado outro servo. Mas você disse sim, mas não fez. A obra, então, deixou de ser realizada. E isso Deus não pode aceitar. Esse é Jeremias, a boca maldita, que fez tantos oráculos sobre a vitória dos babilônios sobre Judá quando invadisse o reino de Judá, que quando Nabucodonosor efetivamente invadiu Judá e destruiu o templo de Jerusalém, e aí um parêntese, está a Arca da Aliança, que estava no templo. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram o templo, eles levaram todos os tesouros que tinham dentro do templo construído por Salomão. Mas eles não levaram a arca. Onde está a arca? Sabe Jeremias, esse profeta que a gente ouviu falar na noite de hoje? Quando ele viu os babilônios despontando, ele pegou alguns escravos e tirou a arca do templo e subiu a montanha e escondeu a arca numa caverna. E os escravos depois ficaram desesperados. Senhor, nós não marcamos o caminho para voltarmos um dia para buscarmos a arca. E sabe o que Jeremias respondeu para eles? A arca não é para ser encontrada. Ela ficará perdida até que haja paz sobre a terra, até que o reino de Deus se instaure. Será que essa promessa foi cumprida? A Arca da Aliança está onde? Será que lá no subsolo da Casa Branca, que nem o filme do Indiana Jones? Ou está na mesma montanha onde Jeremias a escondeu? Pois é. Então, Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém e destruiu o templo, ele ofereceu um lugar de honra na Babilônia para Jeremias, porque ele achou que Jeremias fosse um aliado dele. Mas Jeremias recusou ir para a Babilônia e emigrou para o Egito e acabou morrendo por lá. Mas foi um grande profeta. E que muitas das profecias dele, querendo sacudir o povo para abandonar o pecado, para evitar o mal e a consequência do mal, é algo que nós, nos dias de hoje, estaríamos precisando nos lembrar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. E que me ajude a me livrar dessa gripe a tempo de poder dar aula na quinta-feira, se Deus quiser. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Deus o abençoe.